Tem uma pergunta que anda ficando cada vez mais difícil de ignorar. Em um mundo cheio de telas, notificações, redes sociais e inteligência artificial, o que ainda significa ser humano? Essa é a pergunta que está no centro da nova encíclica do Papa Leão XIV, a Magnificat Humanitas. Mais do que isso, trata-se da primeira encíclica do Papa Leão XIV, um documento que já vem chamando a atenção em todo o mundo por abordar os desafios da inteligência artificial e da era digital. Mas a carta encíclica do Papa Leão XIV vai muito além da tecnologia. Apesar de muita gente estar chamando a Magnificat Humanitas de a encíclica da inteligência artificial, o assunto principal não é a tecnologia. O assunto principal somos nós. Neste novo documento, o Papa Leão XIV fala sobre dignidade humana, inteligência artificial e os desafios que surgem quando tecnologias cada vez mais poderosas passam a influenciar nossa forma de viver, trabalhar, aprender e nos relacionar. Mas antes de responder perguntas como o que é inteligência artificial ou como funciona a inteligência artificial, o Papa propõe uma questão ainda mais profunda. Qual é o valor do ser humano em um mundo cada vez mais digital? O Papa lembra uma ideia muito simples, mas que parece cada vez mais esquecida. Toda pessoa tem uma dignidade que não pode ser medida por números, resultados ou desempenho. Para a fé cristã, esse valor existe porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E é por isso que a tecnologia deve servir ao ser humano. Nunca ao contrário. Claro que o Papa não é contra a inteligência artificial. Pelo contrário. Ele reconhece que ela pode trazer benefícios importantes e ajudar em muitas áreas da vida. Mas ele faz uma pergunta que vale a pena levar a sério. Estamos usando a tecnologia como ferramenta ou estamos deixando que ela molde a forma como pensamos, vivemos e enxergamos o mundo? Porque alguns problemas já estão bem diante dos nossos olhos. Nunca tivemos acesso a tanta informação. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão fácil espalhar mentiras, distorções e conteúdos enganosos. Recebemos respostas em segundos para praticamente qualquer pergunta. Mas será que isso significa que estamos entendendo melhor a realidade? O Papa alerta justamente para esse risco, confundir informação com conhecimento. Saber muitas coisas não é a mesma coisa que compreender as coisas. Nem sempre quem tem mais respostas encontrou mais sentido para a vida. Outro ponto que chama a atenção é o impacto das redes sociais. Ansiedade, baixa autoestima, dependência digital e sensação de solidão são problemas que aparecem cada vez mais nas pesquisas e nas conversas do dia a dia. É curioso pensar que as ferramentas criadas para conectar pessoas às vezes acabam produzindo exatamente o contrário. E existe ainda uma questão que muita gente nem percebe. Cada curtida, cada pesquisa, cada compra e cada clique deixam rastros. Aos poucos, empresas e sistemas passam a conhecer nossos hábitos, gostos e comportamentos. E quanto mais informações são coletadas, maior é a capacidade de influenciar nossas escolhas. O Papa vê nisso um desafio importante para a liberdade humana. Ele também dedica uma parte da encíclica ao trabalho, porque trabalhar nunca foi apenas uma maneira de ganhar dinheiro. O trabalho também ajuda a construir identidade, propósito e participação na sociedade. Por isso, o avanço da automação levanta uma preocupação real. O que acontece quando milhões de pessoas deixam de encontrar espaço no mercado porque determinadas funções passam a ser executadas por máquinas? O Papa não ignora os benefícios econômicos que a tecnologia pode trazer, mas lembra que nenhum ganho financeiro pode ser colocado acima da dignidade humana. E então a reflexão vai ainda mais longe. No final da encíclica, ele fala sobre guerras e conflitos internacionais. A preocupação é simples de entender. A mesma tecnologia capaz de produzir avanços impressionantes também pode ser usada para tornar os conflitos mais eficientes e mais destrutivos.
Isso nos obriga a olhar para uma questão fundamental. O problema talvez não seja apenas o que a tecnologia consegue fazer. O problema é o que nós escolhemos fazer com ela, porque nenhuma inteligência artificial pode substituir a verdade, nenhum algoritmo pode substituir a consciência, nenhuma rede social pode substituir os relacionamentos reais. E nenhuma inovação tecnológica pode ocupar o lugar dos valores que dão sentido à vida. E então, voltamos à pergunta que abriu este vídeo. Em um mundo cheio de telas, notificações, redes sociais e inteligência artificial, o que ainda significa ser humano? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que nenhuma tecnologia consegue reproduzir. Uma máquina pode processar informações mais rápido do que nós, pode armazenar mais dados do que nós, pode executar tarefas com uma eficiência impressionante, mas ela não contempla a verdade, não ama, não perdoa, não se sacrifica por alguém, não busca sentido para a própria existência. Talvez o maior desafio do nosso tempo não seja criar máquinas cada vez mais inteligentes, talvez seja não nos tornarmos cada vez menos humanos. Esse é o alerta que o Papa Leão XIV faz em Magnificat Humanitas. Não um convite para temer a tecnologia, mas um chamado para que ela permaneça no seu devido lugar, como ferramenta, nunca como propósito, porque o progresso só vale a pena quando ajuda o ser humano a florescer. E a dignidade humana continuará sendo mais valiosa do que qualquer algoritmo e mais importante do que qualquer avanço tecnológico. O futuro da inteligência artificial dependerá em grande parte da inteligência humana, que decidirá como ela será usada. E se você quiser conhecer mais detalhes sobre a Magnificat Humanitas e entender melhor os pontos levantados pelo Papa Leão XIV, clique no vídeo que vai aparecer na tela ao final desta apresentação. Nele eu explico os principais temas dessa encíclica e eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita que a inteligência artificial está ajudando a humanidade a crescer ou está nos afastando daquilo que realmente importa? Escreva sua resposta nos comentários.